Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Raízes do Sinai. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo, mergulhando no terceiro milênio. É um período simplesmente fascinante, onde a cronologia da Bíblia se encontra com um dos maiores e mais poderosos impérios que o mundo já conheceu, a Babilônia. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos estabelecer uma linha do tempo bíblica bem sólida, para a gente não se perder. Depois, vamos decifrar um famoso quebra-cabeça, o Enigma dos 430 anos. Em seguida, a gente vai explorar a ascensão do incrível Império Babilônico, para então chegarmos no momento dramático da queda de Jerusalém. E para fechar, vamos investigar uma pergunta bem provocadora. Será que as leis de Deus foram de alguma forma inspiradas pelas leis da Babilônia? Vamos descobrir juntos. Então, vamos lá, direto ao ponto. Para entender a história, antes de mais nada, a gente precisa de um mapa do tempo, certo? E a Bíblia, olha que interessante, nos dá pontos de referência muito, mas muito específicos para a gente se guiar. Essa linha do tempo é como a espinha dorsal da história bíblica. Tudo começa com Adão, nosso marco zero. A partir daí, seguindo as genealogias, chegamos em Abraão, 2008 anos depois. O Êxodo, um evento central, acontece no ano 2513. E atenção a este número. Exatamente 480 anos depois do Êxodo, no ano 2993, começa a construção do Templo de Salomão. Esses são os pilares que ancoram a nossa fé na história. Agora, dentro dessa linha do tempo, existe um enigma, um número que costuma confundir muita gente, os tais 430 anos que a Bíblia menciona. Será que esse tempo todo foi passado no Egito ou tem algo mais aí? Vamos investigar. A pergunta é fundamental, porque, sabe, se a gente faz uma leitura rápida de Gênesis, a impressão que dá é que sim, só que tem um problema. Quando a gente analisa as gerações, de Jacó até Moisés, uma estadia de 430 anos no Egito simplesmente não faz sentido, a conta não fecha. E aí, como a gente resolve isso? E o mais fascinante é que a solução para esse quebra-cabeça está na própria Escritura. Lá na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo joga uma luz sobre isso. Ele esclarece que os 430 anos não se referem apenas ao tempo no Egito. Na verdade, essa contagem começa bem antes, lá na promessa feita a Abraão. Essa interpretação alinha tudo perfeitamente, resolve a contradição com as genealogias e nos mostra que o tempo real de permanência no Egito foi de aproximadamente 220 anos. Mistério resolvido. Certo. Com uma linha do tempo bíblica bem estabelecida, vamos agora virar o nosso olhar para a grande potência mundial que estava surgindo naquela época, a magnífica Babilônia. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender. A grandeza da Babilônia não surgiu do vácuo. Ela foi, na verdade, construída sobre os ombros de gigantes, herdando toda a riqueza cultural e científica de civilizações que vieram antes, os sumérios e os acádios. Eles foram os verdadeiros pioneiros. A trajetória do Império é uma verdadeira saga, cheia de altos e baixos. Começou como uma cidade-estado pequena, modesta, mas aí, sob o comando do famoso rei Hammurabi, se tornou uma potência regional. Depois, passou por uma fase de declínio, de dominação estrangeira. E, finalmente, ressurgiu de forma espetacular com os caldeus, atingindo um esplendor nunca antes visto. Agora, se preparem, porque o legado científico dos babilônios é de cair o queixo. Muitas das bases da nossa ciência, coisas que usamos todos os dias, vieram deles. A semana de 7 dias é uma herança deles. A hora de 60 minutos, o círculo de 360 graus, tudo isso é um legado direto dessas mentes brilhantes da Babilônia. É impressionante, não é? E agora, nós chegamos ao clímax da nossa história. O momento em que a linha do tempo de Israel e o poder avassalador da Babilônia finalmente se chocam. E as consequências desse encontro? Elas mudaram o mundo para sempre. Guardem bem este ano, 586 a.C. Este é o ano decisivo, o ano em que Nabucodonosor II, o rei mais poderoso do Império Neobabilônico, conquista o reino de Judá e altera completamente o curso da história. E olhe, este evento foi muito mais do que uma simples conquista militar. Foi uma verdadeira catástrofe espiritual e nacional. Foi o fim de uma era e o início do que conhecemos como o cativeiro babilônico, um período que iria definir a fé judaica por muitas e muitas gerações.
Essa citação aqui, do nosso material de apoio, captura bem o peso e a tragédia da queda de Jerusalém. A destruição do templo, que era o coração da vida religiosa e nacional de Israel, foi um golpe simplesmente devastador. E todo esse período intenso do cativeiro nos leva a uma pergunta muito profunda. Será que a lei judaica, a Torá, acabou absorvendo influências dos seus captores, os babilônios, que eram tão poderosos e culturalmente ricos? Basicamente, nós temos duas grandes linhas de pensamento sobre isso. De um lado, a perspectiva acadêmica, que aponta para as semelhanças com o Código de Hammurabi, que é bem mais antigo, e sugere que uma influência é provável. Do outro lado, temos a perspectiva da fé, que argumenta que as leis de Deus são muito anteriores, reveladas a homens como Abraão séculos antes de Hammurabi, e, nessa visão, as semelhanças não são fruto de empréstimo, mas de um senso de justiça universal que o próprio Deus estabeleceu para a humanidade. Compreender essa história revela essa interação fascinante entre a fé, a profecia e os grandes impérios do mundo antigo. A gente consegue ver o plano de Deus se desenrolando no meio da história da humanidade. E se você gostou de aprofundar nesses temas, fica aqui o nosso convite. Se inscreva no canal Raízes do Sinai e compartilhe este material com outras pessoas que também buscam esse conhecimento.